Boa tarde, meus irmãos. Eu espero que os irmãos estejam bem. E hoje, quinta-feira, nosso dia de meditação na palavra, reunião de oração também. E tenho visto aí com bons olhos, com alegria, o movimento dos irmãos no nosso grupo, saudação uns aos outros, oração. E eu quero então, nessa tarde de hoje, fazer uma reflexão sobre uma data festiva, não é? Que tem sido historicamente deturpada e recebeu alguns elementos que não fazem parte da vida cristã e que nós temos que estar sempre atentos e relembrando conceitos e o significado correto para que a gente oriente os nossos filhos, não é? A igreja vai crescendo, as famílias vão crescendo e é preciso então a gente renovar o ensino sobre alguns princípios. O nosso tema hoje é sobre a Páscoa, não é? Então, se o nosso comércio ele estivesse aberto normalmente, seria um período de ovos de chocolate, caixas de bombom, vendendo em grandes quantidades, né? E como nós costumamos ouvir, né? Ovos da Páscoa, né? Então, nós bem sabemos que, e até existe a associação também do coelho com a Páscoa. Há quem tente justificar essa associação, dizendo que o coelho ele simboliza a fertilidade, a vitalidade, né? E aí já somado à ideia do coelho, fala-se também no ovo de chocolate, enfim. A grande questão é o que a Páscoa, que a Páscoa não tem nenhuma relação com o coelho e com o chocolate, nós sabemos, a não ser um marketing comercial. Mas o que a Páscoa bíblica tem a ver com a igreja hoje, não é? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós não vamos ler todo o capítulo, para que o vídeo não fique longo. Nós vamos ler somente versículos 11 e 13. Êxodo, capítulo 12, versículos 11 ao 13, que diz assim: Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Bom, então nós estamos, a passagem que nós acabamos de ler e relembrar, ela fala sobre a 10ª praga enviada pelo Senhor, nosso Deus, sobre o Egito, né? O povo de Israel estava há 400 anos como escravos no Egito. E rapidamente, só para você lembrar, e talvez algum filho aí mais atento vá perguntar: poxa, mas por que o povo estava no Egito como escravo tanto tempo? Lembrando então que José gozava de muito privilégio a respeito do Egito. Ele era a segunda voz naquela nação. Então, a mando do faraó, ele convida Jacó e toda a sua família a estar no Egito para morar com eles, na terra especificamente de Gósen, uma terra muito abençoada, frutífera. E em determinado tempo, o Egito foi tomado então por um novo povo, novos reis, chamados Ixos, que eram do norte. Eles então tomaram o Egito, né,
e eles eram da origem semita, assim como a família de Abraão. Eles convidaram toda a família de José, e José já havia morrido. Eles convidaram seus parentes, né, a morarem com ele no Egito, mas eles não eram da linhagem de uma descendência egípcia. Então, com o passar do tempo, o povo natural da terra, os egípcios, eles que eram agricultores na sua essência, na sua natureza, eles tinham uma rivalidade com aqueles que eram pastores de ovelhas, e Ixos exatamente significam reis pastores. Então, havia já uma rivalidade, e eles então se organizaram e expulsaram novamente os Ixos para fora do Egito. Então, um novo rei assume o Egito, e agora sim, da linhagem natural da terra, ele assume novamente o controle e o governo do Egito. E nós vemos então em Êxodo, capítulo 1, verso 8, o que acontece nesse momento. Então subiu ao trono, Êxodo 1, verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então, esse novo rei que assume o Egito, ele nada sabia a respeito de José. Então, ele percebe que o povo de Israel começa a crescer rapidamente, em grande número. Ele dá uma ordem às parteiras que, caso nascessem meninos, eles deveriam ser mortos, só deveriam viver entre os hebreus as meninas, as mulheres. Mas as parteiras, por temor a Deus, não fazem isso, elas dão sequência no parto, fosse menina ou fosse menino. O rei vai, repreende as parteiras e dá uma nova ordem. Olha, as meninas vão viver, mas caso nasça um homem, vocês vão colocar no rio. E tentar essa ordem, então, que venha surgir, venha nascer, então, aquele que seria o libertador de Israel, chamado Moisés. Então, durante todo esse período, 400 anos, Israel crescia, mas foi subjugada, dominada, escravizada por esse novo rei. E então, voltando a Êxodo 12, a passagem que nós demos, versículos 11 a 13, todo o capítulo deve ser lido por você, você e sua família em casa, há toda uma orientação sobre a instituição da Páscoa. A passagem que nós demos trata-se da 10ª praga sendo lançada sobre o Egito. A Páscoa significa, vem de uma expressão hebraica que significa pesar, que significa passar por cima. E essa é exatamente a relação com o texto. O povo deveria tomar do sangue do cordeiro, né? Eles deveriam fazer a sua refeição com ervas amargas e tomar do sangue do cordeiro, colocar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, houvesse uma identificação da parte do anjo da morte, e então a morte não chegaria àquela casa, né? Então, ele passaria por cima da casa dos hebreus. Somente os primogênitos, sejam homens ou animais do Egito, morreriam nesse tempo, né? Então, a Páscoa passou a ser, a princípio passou a ser um memorial judaico, porque na mesma noite o povo saiu do Egito, né? Agora, como que os cristãos introduziram a Páscoa no seu calendário? Então, na Idade Média, passou-se então a celebrar-se a Páscoa, e provavelmente a Páscoa depois do Natal, uma das mais populares, se não for a mais popular depois do Natal. A grande questão é que, dado a explicação sobre essa passagem, sendo ela um memorial judaico, ou seja, ela celebra por ordem de Deus a saída, o êxodo
do povo de Israel do Egito. Então, eles, em memória do que aconteceu, eles sempre celebram a Páscoa. Todo judeu celebra a Páscoa, relembrando o feito de Deus sobre o seu povo no Egito. Eles comem pão sem fermento e ervas amargas também. Bom, como que a igreja deve então pensar sobre a Páscoa? Quais são as passagens do Novo Testamento e o que elas falam sobre esse tema? Para que o nosso vídeo não fique longo demais, é importante a gente lembrar que vivemos em um tempo onde há uma espécie de sincretismo religioso, né? E também igrejas trazendo o judaísmo para a prática da igreja em nossos dias. Então, já conversamos sobre isso em algumas situações, o uso do shofar, a Arca da Aliança no local de adoração. Nós temos em São Paulo a conhecida réplica do Templo de Salomão, ou seja, uma ideia de trazer de volta elementos da cultura e da religião judaica para a igreja hoje. Né? Mas nós temos que entender que, quando nós olhamos para os evangelhos, e particularmente Marcos capítulo 14, nós vamos ver que Jesus foi, na noite em que ele foi traído, ele estava ceando com os seus discípulos, comendo o cordeiro pascal, e celebrando a Páscoa. Jesus ele substitui os elementos. Então ele anuncia que ele seria preso, que ele seria traído, preso, que ele seria morto. E naquela noite, então, de quinta-feira, ele substitui os elementos. Ele toma do pão, ele dá graças e diz: olha, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele toma do cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Então, dito isso, é bom lembrar de que a Páscoa, Páscoa judaica, ela faz parte da antiga aliança de Deus para com Israel. Então Deus diz: olha, coloque nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, que quando o anjo da morte passar, eu lembrarei da minha aliança com vocês, do meu pacto com vocês, e nenhum de Israel será ferido. Tendo Jesus então substituído os elementos, incluído aí o pão e o cálice como simbolicamente o seu corpo e o seu sangue, já fazendo menção ao seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Então há uma substituição. O apóstolo Paulo, então, na primeira carta aos Coríntios, eu queria convidar você para abrir, 1 Coríntios 5, versículo 7, o apóstolo Paulo faz uma declaração importante para nós. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o apóstolo Paulo, como um bom judeu e como um cristão, ele entende que Cristo ele é o cumprimento daquele símbolo que havia no Antigo Testamento. Se para o judeu, na velha aliança, o sacrifício do cordeiro, o sangue nos umbrais da porta, simbolizava a aliança de Deus para com o povo, Cristo, agora nas palavras de Paulo, ele é o Cordeiro Pascal. É como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se um judeu, um israelita que não conhece a Cristo, ele continua celebrando a Páscoa aos moldes de Êxodo 12. Mas o judeu convertido, ou seja, aquele que é um cristão genuíno que conheceu a Cristo, ele vai celebrar a Cristo, não uma vez por ano, mas assim como a igreja do Senhor faz,
não é? Mensalmente, no domingo, no dia que o Senhor ressuscitou, no dia que o Senhor venceu a morte. E é importante nós lembrarmos isso, de que a prisão de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, sim, devem ser lembrados por nós. Então, no domingo, no dia que o Senhor ressuscitou, é que nós celebramos a Páscoa do Senhor, né? Porque é na ressurreição de Cristo que nós reconhecemos e identificamos a nossa vitória sobre a morte, a nossa vitória sobre o pecado, e que é como o Evangelho de João diz: onde está a morte, o teu aguilhão. Então Cristo ele venceu a morte. Todos os líderes de todas as religiões do mundo, né, seja Confúcio, seja Kardec, seja Maomé, seja Buda, todos eles foram sepultados e permanecem no seu túmulo. Mas no túmulo em que Jesus foi colocado, ele não permaneceu. E quando nós examinamos os evangelhos, nós percebemos que houve toda uma artimanha política juntamente do governador com os soldados para que o povo ficasse pensando, pelo menos, que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, para que a palavra de Deus e a pregação dos discípulos perdessem a credibilidade. Então, Jesus ele não permaneceu no sepulcro, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então, a nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, ela vem da autoridade de Jesus sobre a morte, né? Ele venceu a morte. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você comer algum chocolate, se você tem a habilidade de confeccionar em casa ovos de chocolate, oriente seu filho, lembre que ele está comendo somente chocolate e que não há nenhuma relação entre chocolate, coelho e a Páscoa bíblica. Então, primeiramente, a Páscoa bíblica ela tem um significado, um memorial judaico, mas a Igreja do Senhor, nós celebramos a Cristo, e isso nós fazemos na celebração da ceia do Senhor no primeiro dia da semana, no domingo, porque Cristo ele é o Cordeiro de Deus, aquele que substituiu o Cordeiro da antiga aliança, e como Paulo disse em 1 Coríntios 5,7, ele é o Cordeiro Pascal, ele é aquele que então foi morto em nosso lugar, não permaneceu assim, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, que seja nessa semana e nesses dias, e particularmente no domingo, que a gente esteja se alegrando com essa vitória, né? A vitória de Cristo sobre a morte, a possibilidade de vencermos mediante a Cristo o pecado e por conta disso também a conquistarmos pelos méritos do Senhor vida eterna. Que o Senhor nos abençoe nessa quinta-feira, que a gente possa ser grato a Deus pelo sacrifício do Senhor, aquele que, embora sendo Deus, não levou em consideração ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo forma humana, e ele foi obediente até a morte de cruz. Que o Senhor abençoe a sua igreja nesse tempo, aqui em Macaé, Cardoso, Petrópolis, Rio de Janeiro, e onde quer que você esteja nos ouvindo e vendo nesse momento. Que Deus te abençoe.